Fala pessoal, como vocês estão? Demorou para sair vídeo, mas saiu. Bom, no último vídeo eu resolvi esse exame do MIT de Química Orgânica 1 e eu vou deixar em algum lugar aqui o link para você acessar esse vídeo caso você deseje. Eu não sei direito como funciona o YouTube ainda, mas eu vou colocar em algum lugar. E como funciona agora? No mesmo lugar que eu peguei a prova, você pode ter acesso ao gabarito. Então, são cursos que o MIT disponibiliza conteúdos. Então, você pode ter nota de aula, prova, exame, gabarito, tudo online e gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar tudo isso. Então, basicamente, eu tenho o gabarito aqui no meu notebook aberto e tem aqui a prova no meu tablet aqui embaixo. Justamente é o que eu resolvi no último vídeo. E, bom, agora eu vou corrigir como se eu fosse a professora da disciplina. No caso, essa Química Orgânica 1 de 2005, né, Spring de 2005, foi uma professora que deu, foi a professora Kimberly, não lembro o sobrenome dela agora, me desculpa, mas se você acessar o material você vai ver lá. Então eu vou corrigir como se eu fosse ela. Normalmente esses gabaritos trazem uma grade de correção, então eu vou seguir ele para ver que nota que eu tiraria, corrigindo sempre com o máximo de cuidado. Bom, vamos lá então. Aqui, a primeira questão é aquela questão que envolve ordem, tá? De diferentes coisas, diferentes propriedades. Vou pegar aqui no meu. E aqui o primeiro é 4132 e o gabarito é 4132. Então aqui está 100% certo. Nesse vídeo eu vou focar como se eu fosse a professora. Então vou pensar em possíveis coisas que ela pode ter pensado na hora da prova, possíveis pegadinhas, o que ela poderia aceitar ou não. Então agora eu estou muito mais pensando como a professora, não como o aluno resolvendo a prova. Percebam que aqui ela justamente colocou esse primeiro reagente como no reaction, que eu comentei no meu vídeo anterior, justamente explicando que esse SP2 não vai fazer SN2. E aqui eu coloquei, se eu não me engano, eu expliquei esse segundo composto como sendo mais reativo por impedimento estérico. E aqui ela colocou benzylic bond a little weaker, como se essa ligação fosse um pouco mais fraca. Eu acho que eu cheguei a comentar isso no vídeo, mas não foi o fator determinante que eu usei para colocar ele como primeiro lugar. Mas a ordem está certa. O item B é, de novo, 4132. E eu coloquei 4132. Esse aqui foi relativamente simples, tá? Sempre lembrando, pega o diferente de todos, que é a água, e depois compara eles aí em ordem de estabilização da carga negativa. Beleza? O C, eu coloquei 1, 2, 4, 3 e é 1, 2, 4, 3. Então, aqui também está certo. Tá? Percebe que aqui ela colocou justamente as questões que eu trabalhei quando eu resolvi a prova. Então você tem esse diferentão que é o not charged, né, que é o que não tem carga, como sendo menos nucleofílico, e o enxofre sendo mais nucleofílico porque ele tem a nuvem mais polarizável, então é mais fácil ter essa doação desses elétrons como nucleófilo. Então a ideia de resolução é essa. No D, a ordem de alcenos é 1, 4, 2, 3. E eu coloquei 1, 4, 2, 3. Esse aqui é relativamente simples. Só lembrar que quanto mais substituído, mais estável o alceno e o trans é mais estável que o cis por impedimento estérico. No E, eu coloquei 4, 3, 2, 1. Desculpa, o gabarito é 4, 3, 2, 1. E eu coloquei 4, 3, 2, 1 também, acertei. Esse aqui é a ordem de estabilidade de radical. Então, muito semelhante à de carbocátion. A ideia é ver quanto mais substituído, mais estável. E a presença de ressonância também potencializa essa estabilização. E no final, esse F é a acetona, que é o solvente polar aprótico aí. Então, nessa página, são 12 pontos. Então, aqui eu fiz 12 pontos. É um exercício bem de começo de prova mesmo, só classificar, fazer essa ordem para ir aquecendo para os próximos exercícios. Então, normalmente, das provas que eu tenho conhecimento, que eu já fiz de outras faculdades, eles costumam ter esse exercício inicial para dar esse aquecimento para o resto. Bom, vamos lá para a segunda questão. Aqui, só
trocar para o gabarito, aqui. Vamos lá. Então, aqui é de desenhar produtos. Aqui, basicamente, é o SN2 e o produto é no CN para baixo. Perfeito, tá certo. Aqui é legal porque, assim, realmente, tudo que está escrito aqui, eu comentei na hora de eu resolver o problema. Por quê? Porque são coisas típicas que na hora que você está preparando uma prova, que você está pensando em avaliar o estudante, são coisas que ocorrem naturalmente. Então, o que eu comentei na hora de resolução da prova? Que você tinha esse cianeto como nucleófilo, e a ideia era fazer você pensar justamente que esse brometo, que é terciário, não vai reagir. Porque se é uma SN2, o nucleófilo tinha que vir a 180 graus por dentro desse ciclo. Eu comentei isso no vídeo. Então, justamente está escrito aqui, ó, no reaction here, ou seja, não vai ter reação nesse brometo. Então, esse tipo de coisa, ele aparece, tá? Não é como se fosse não, necessariamente óbvio, mas quando você está pensando em criar uma prova, pensando em criar alguma coisa para verificar o entendimento do aluno, ele vai aparecer porque é a ideia de, ele vai ter que pensar que tem 2 bromos e aonde que vai acontecer a reação e verificar que as condições do meio favorecem uma SN2. Então, não pode ser nesse terciário aí. Bom, o B é uma SN2 também. Então, aqui é mais simples, porque é só não esquecer de inverter a configuração do N3, né, dessa azida, que vai estar para frente, para cima. Então, aqui está certo. E aqui vai vir aqueles 2 que eu perdi um tempinho na hora de resolução. Então, aqui você tem o primeiro, tendo uma SN1, aqui colocando o OH, que eu acho que foi o que eu fiz, e eu lembro que eu tive exatamente essa mesma discussão, tá vendo? Ó? Que era a possibilidade de ter esse carbocation estabilizado por causa desse par do oxigênio. Você pode ver aqui que ela coloca justamente isso daqui que eu falei. E o D é sem reação. Então, eu acertei, eu até coloquei esse asterisco aqui, porque eu fiquei em dúvida, eu lembro na hora do que eu fiz, eu fiquei em dúvida, mas agora falando como a professora, ou como professor que um dia vai fazer uma prova assim, percebe que o C e o D é muito semelhante. E é muito estranho vir um depois do outro e a resposta ser a mesma. Né? Então, a ideia por trás disso aqui seria justamente você pensar que nesse primeiro, o carbocation que geraria nesse primeiro caso é diferente do segundo, justamente por causa dessa estabilização do oxigênio por ressonância, permitindo que você tenha uma reação no C e no D não. Então, talvez essa tenha sido a ideia da professora quando ela montou essa prova, para você se questionar isso enquanto você está fazendo. E, por fim, o E, que é essa eliminação. Então, percebe que ela colocou também hindered base, que é base volumosa, justamente favorecendo a E2, gerando o produto cinético aqui, que vai ser a abstração desse hidrogênio aqui. A única diferença do produto que eu desenhei para o produto dela é que eu girei a minha molécula. Então, é o produto de Hoffman. Se eu não me engano, na hora eu não escrevi Hoffman, porque eu não sabia se era com 2 Fs ou com 2 Ls. É com um F e 2 Ls. Só para deixar de nota mental para mim. Então, aqui, finalizamos essa página. São 20 pontos e aqui eu fiz 20 pontos. Beleza? Bom, de novo, um exercício para ir aquecendo essas questões de reatividade, exercícios bem diretos, né? E por enquanto estamos indo bem. Vamos ver se a gente mantém. Agora, no exercício 3, é aquele exercício de reagente-produto, tá? Então, nesse caso, reagentes, né? Então, nesse primeiro você tem a troca do OH pelo Cl. Então, aqui tá certo. Aqui nesse segundo, eu coloquei esse álcool sofrendo uma SN1 e trocando o OH pelo brometo, né? Protonando esse OH, gerando bom carbocation. E você percebe que ela colocou 2 possíveis respostas. A minha, né, que é esse álcool sofrendo SN1, e esse alceno sofrendo uma adição eletrofílica, via Markovnikov. Então, nesse caso, você protonaria esse CH2 da extremidade, gerando um carbocation
terciário e o brometo atacaria gerando o produto. Então, aqui são duas possibilidades de resposta. Como você precisa colocar só uma, aqui também está certo, é só uma que você tem que deixar de resposta. Talvez você não ganhe nada colocando as duas, tá? E a terceira é essa reação de bromação alílica, que eu comentei com vocês que é a reação de Wolff-Ziegler, que você vai gerar esse radical nessa posição alílica e o bromo entra, então o seu reagente é o ciclo hexeno e beleza. Bom, beleza, aqui tem mais uma, vamos dar uma olhada, a 4. Bom, deixa eu baixar aqui. Eita. Ué. Tá, tá. Assim, provavelmente esse arquivo que tá lá no site do MIT, o gabarito não é o mesmo arquivo da prova. Talvez tenha sido feita alguma correção, alguma alteração na prova e não passaram para os arquivos lá que fizeram o upload. Porque você vê que aqui a questão 4 é uma questão de diagrama de fase para. Diagrama de fase não. Diagrama de energia para você ver se é uma SN1 ou uma SN2. Exercício clássico também. E aqui é direto esse cara. Então, provavelmente, ela tá lá, ó, é o exercício 5. Então, a prova não são a mesma prova, tem alguma questão a mais. Mas acho que isso não vai fazer diferença. Então, eu só vou ignorar esse 4 aqui, tá? No caso, só explicando rapidamente aqui, então, são dois diagramas e você tem que escolher se é uma SN1 ou SN2. A ideia é você lembrar que SN2 é um processo concertado, então não forma intermediário. Então, é o diagrama da esquerda. Já na SN1, você vai gerar um carbocátion como intermediário, que seria esse platôzinho de energia, e depois você forma o seu produto. Então, no caso, a direita é uma SN1, na esquerda é uma SN2. É um exercício bem clássico aí desse tipo de conteúdo, mas não tem, enfim. Bom, mas tem que é o que eu resolvi, que é esse daqui, justamente fazendo uma bromação, gerando o bromociclohexano, que é o produto A, então esse aqui tá certo, e depois sofrendo uma SN2, colocando o cianeto como produto B, que está certo também. Bom, como esse é o final da minha prova que eu fiz, da página da minha prova, eu vou somar aqui 12 com 4 dá 16. Provavelmente não vai fazer muita diferença essa questão a mais que eu tive aqui. Opa, desculpa. Porque talvez a pontuação dela tenha sido diluída nas outras questões, tá? Se der algum problema de soma, depois eu aviso vocês. A gente vai ver isso junto. Bom, agora o 6, deixa eu ver, é igual da minha prova, o 6. Então aqui, você vê aqui no gabarito que você tem duas possíveis respostas, né? E aí, qual que é a ideia? Você tem duas colunas, da esquerda e da direita, que são as duas possíveis rotas, fazendo aquilo que eu comentei com vocês. Então, você vê aqui que a rota da esquerda sai do bromopropano, que é a minha rota de baixo. Então, aqui está correto. Depois você faz o grinhar e coloca o magnésio no lugar que é esse B que está correto. E depois você vai ter que reagir com o acetaldeído, né, que é esse aldeído com dois carbonos, que é o C, que é esse aqui que está correto. Agora, só vendo a outra rota, parte do bromometano, né, que é esse MEBR. Então, aqui também está correto. E aí você vai fazer o grinhar. Assim, não querendo falar que o gabarito está errado, mas ele está. Percebe que aqui, quando você faz a reação do A, que é seu bromo metano, com magnésio, você vai colocar o magnésio no lugar. Então aqui foi esquecido de falar, de escrever o Mg. Você vê que o da direita, da esquerda, né? O reagente da esquerda está MgBr. Então aqui esse B está com um errinho. Tem um Mg aqui que foi esquecido. Não ganho nada na prova por perceber isso, infelizmente. Mas, enfim, vou considerar que está certo, porque né, faz sentido. E depois você vai ter esse aldeído com 1, 2, 3, 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, perfeito, está certo também. Então, no caso, as duas rotas aqui estariam certas, corretas. Beleza? Bom, então aqui vamos ver o próximo, que é esse daqui. E.
Pera aí, deixa eu ver de novo. É, de novo tem um exercício no gabarito que não tem na prova. São arquivos diferentes. Assim, provavelmente a professora adicionou esses dois exercícios, até agora, né? A mais, diluiu o ponto dos outros, só que não atualizou o arquivo do drive da prova. Então, enfim, esse set aqui não tem na prova que eu resolvi, mas é literalmente você fazer uma bromação desse ciclo, metilciclopentano, e depois fazer uma eliminação gerando esse produto aqui. É, De novo, não querendo falar que o gabarito está errado, mas aqui eu não concordo, tá? Por quê? Eu tenho que fazer uma eliminação aqui para gerar essa insaturação no ciclo. E se você usar metóxido, você vai fazer essa eliminação. Então você vai gerar o produto de Zaitsev, que é o termodinâmico. Mas o terquibutóxido, né, o OTBU-, ele vai abstrair o próton desse CH3, essa metila. Então você vai gerar o produto de Hoffman. E isso faz muito sentido porque a gente viu justamente essa questão aqui, ó, né, que é essa questão aqui, ó, o E. Tá vendo que é semelhante? De novo, você usa uma base volumosa, você abstrai do CH3, não de dentro do ciclo. Então, não acho que deveria ser utilizado terquibutóxido nesse caso, só metóxido, tá? Então, aí, de novo, não querendo falar que o gabarito é errado, mas eu não concordo com esse daqui. Bom, retornando. Então, a gente está olhando agora essa questão aqui. Deixa eu ver onde é que ela está no gabarito que a gente fez. Tá olhando. Tá, é a próxima questão. Beleza, então só isso. Então você tem o alcino, né, o etino, perfeito, que é o A. Colocando a base NaNH2, eu lembro que na prova eu fiz uma discussão sobre isso, eu até falei aqui do pK do alcino, né? Que às vezes a pessoa coloca hidróxido como base e você não pode usar hidróxido porque hidróxido não é uma base forte o suficiente para isso. Então o NH2- é uma escolha mais interessante, gerando esse alcino desprotonado, que é o C, e depois reagindo com o brometano, que é o seu D, que é o que ela colocou aqui, ó, CH3CH2I. Então aqui também tá certo. Então, beleza. Então aqui é o final da minha página, não da página da prova, porque tem uma questão a mais, né, agora. Então são 6 mais 8 pontos, 14. Então aqui eu fiz 14 pontos. Beleza? Então aqui vamos ver se é a mesma questão. Tá, é a mesma questão. Então, aqui é uma eliminação via E2. Eu lembro que eu comentei justamente que é o produto cinético, porque a base é volumosa. E eu fiz toda essa discussão que, no caso de ciclohexanos, você tem que deixar a cadeira e o hidrogênio que está sendo eliminado tem que estar 180 graus do grupo de saída. Né? Eu coloquei isso justamente porque é uma obrigação de uma E2 essa disposição a 180 graus. E você vê que a professora colocou aqui essa indicação aqui, então, perfeito, tá certo. A metila fica para cima, a diferença é que o meu é girado. Você poderia, inclusive, fazer esse cara aqui, ó. Nesse caso, seria esse caso aqui, ó. Que seria. Não, não seria a mesma coisa. Eu tô falando errado. Que bom que eu coloquei a minha foto na frente para fazer isso. Então, tá certo. O que eu fiz tá certo. Fui pensar rápido demais, eu já ia errar. E bom, esse B eu fiz a mesma coisa. Ah, tá. Nesse B eu fiz essa discussão toda por projeção de Newman, né? Você vê aqui que simplesmente a professora desenhou a estrutura já colocando o hidrogênio bromo a 180 graus. O produto, deixa eu só ver se o produto é o mesmo, só para garantir. O hidrogênio está oposto ao propil. O hidrogênio está oposto ao propil. Beleza, tá certo. A única coisa que eu fiz é girar a molécula. Então, tá. E a metila está oposta à etila. Metila está oposta à etila. Beleza, então o produto está certo. Eu fiz essa discussão toda por Newman. Eu falei que não sabia se era necessário ou não. Lembro que eu falei bastante nessa parte no vídeo. Mas aparentemente não. Só desenhar do jeito apropriado. E é isso. Tá. Só ver aqui.
Aqui eu tomaria um desconto, eu acho, tá? Sendo bem sincero. Porque, embora eu tenha feito a discussão correta e o meu produto também está correto, aqui a professora desenha desenhar o mecanismo detalhado. E aqui eu desenhei ele na conformação inicial e não depois de sofrer o giro. Então, nessa conformação que está desenhado aqui, esse hidrogênio não está a 180 graus do bromo. Percebe aqui que ela desenhou desse jeito aqui, ó, para deixar bem claro o hidrogênio a 180 graus. Eu não sei se isso seria fonte de desconto ou não, tá? Eu vou descontar. Então, assim, esse item vale 10. Então, aqui eu consegui 5, né? Só é igual. E aqui, em vez de 5, eu vou colocar 3. Então, eu vou tomar menos 2 de desconto justamente porque eu não fiz a conformação mais adequada na hora de fazer essa eliminação. Se bem que tá 180 graus, né? Bom, como eu não desenhei igualzinho ela, indiquei também, eu vou deixar esse desconto. Vou deixar esse desconto. Mas eu poderia recorrer, poderia tentar ir lá chorar nota na na sala. Então aqui são 10 pontos, né? Aqui eu conseguiria 8. Vou deixar esse 8 aqui, beleza? Seguindo, desenhar um mecanismo detalhado para cada um dos produtos. Vamos ver se é a mesma coisa aqui. Beleza. Então aqui é SN1E1, né? Mostrando que o etóxido é uma base forte. Olha lá. Eu acho que eu comentei isso. Que tem gente que. Eu lembro que eu falei que tem um pessoal que aqui, nessa etapa aqui, né? Ataca como se fosse o etóxido para facilitar para diminuir o número de etapa. E você percebe que aqui a professora colocou justamente isso, ó. O etóxido é uma base forte, vai mudar o mecanismo da reação. Não há etóxido nesse mecanismo. Então, se você escreveu como etóxido e não como etanol, você vai perder ponto. Talvez ela nem aceite, pelo jeito. Ela até grifou aqui no dela, então acho que é uma coisa que levaria muito a sério. Justamente, então, assim, sem preguiça, vai ter que fazer essa etapa aí de desprotonar o etanol depois que ele entra, porque não tem etóxido no mecanismo, já deixou bem claro. Então, aqui, deixa eu dar uma olhada nos mecanismos dela. Então, é sair o bromo, fazer rearranjo, atacar o etanol e depois desprotonar, igual eu desenhei. Depois atacar o etanol, desculpa, etanol não é tóxico direto e formar o produto, ou sofrer uma E1 legal. Então, realmente é tudo que eu coloquei aqui, tá? Eu lembro que eu coloquei que eu fiz a eliminação com o carbocation depois de rearranjar. Então eu fiz com o carbocation rearranjado. Se você olhar aqui, ela deixou que podia fazer a E1 com o carbocation sem rearranjar na esquerda, né? Ou rearranjando na direita, ela ia aceitar os dois. Eu particularmente falei, eu lembro no vídeo que eu falei que eu preferia fazer com o carbocation rearranjado, porque quando o carbocation pode rearranjar, normalmente é uma etapa que ocorre de modo favorecido, porque você vai gerar o carbocation mais estável. Então, tanto que o produto de substituição SN1 rearranjado é sempre muito majoritário sobre o não rearranjado. Mas, enfim, então tá igual. Então aqui são 10 pontos, então aqui é completo. Beleza. Bom, circular, vamos ver se é a mesma coisa. Deixa eu ir aqui para o gabarito. Circular as reações que são mais regioseletivas, tá? Então, peraí. Deixa eu só. Ué. Assim, você vê que mudou o enunciado, né? Aqui está circule as reações que são sinteticamente úteis. E aqui circule a reação que é mais regioseletiva. Então, eu não lembro se eu tive essa discussão comigo. Eu lembro que eu perdi muito tempo nessa questão quando eu estava resolvendo, tá? Eu só marquei. Tá. Eu lembro dessa discussão que eu tive. Que era o quê? Eu sabia que essa última era a mais, só que aí eu estava em dúvida se. Porque o bromo você gera dois produtos, essa terceira também.
E pelo que eu estou vendo aqui nesse gabarito, nessa prova atualizada, é literalmente uma comparação desse primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. Então você vê aqui que são 4, né? 1, 2, 3, 4. E aqui ela está comparando 2 com 2. Pô, mas aí muda tudo, aí muda toda a pergunta. Então, realmente você vê o quê? Que o quê? Aqui, entre bromação e cloração, a bromação é favorecida regioseletivamente, porque o radical é mais estável, o radical cloro é muito mais reativo, então vai dar uma mistura de produtos, né? Então, aqui, de fato, o primeiro é mais regioseletivo, é esperado que seja. Eu não marquei, tá? De novo, não marquei porque aqui eu não tinha entendido direito o enunciado. Faz sentido. Então, aqui eu não marquei, então aqui é -2, né? -2. São 4. E aqui, de novo, qual que é mais regioseletiva? E aqui é aquela história, você percebe que é justamente a discussão que eu estava tendo comigo mesmo aqui, porque quando você faz essa reação com NBS nesse primeiro reagente, você vai ter essa mistura porque o radical alílico você tem essa ressonância. Então o bromo pode entrar nessas duas posições. No caso do ciclo penteno, você pode ter essa ressonância, mas os dois radicais são semelhantes, são o mesmo radical, porque a molécula é simétrica, então você tem um produto só. Por isso que eu circulei o ciclo penteno. Então, você percebe aqui. Então, aqui eu acertei, né? Eu não marquei o da direita, então aqui são 2 pontos. Tá? Só para vocês verem, eu coloquei aqui. Opa, perdão. Que eu coloquei 2 pontos aqui nessa página. Assim, aquela história. No gabarito, a questão é outra e muda completamente. Porque aqui ela está comparando bromação com cloração. Aqui eu não tinha entendido que era para fazer isso, né? Até o esquema da questão está totalmente diferente, mas faz sentido. Então aqui eu aceitei esses 2 pontos de penalidade aí. Circular os heterocíclicos que são aromáticos. Então vamos ver se é a mesma coisa. Aqui é o primeiro, perfeito. O com boro e o 1, 2, 3, o quinto e o sexto. O quinto e o sexto. Percebe que aqui nesse gabarito tem essa outra molécula, que é uma base nitrogenada. Não vou saber de cor qual que é essa base nitrogenada, mas também é aromática. Então, na prova que eu fiz, não tinha. Então, aqui não tem como falar de desconto, porque não tem, né? Então, beleza, aqui tá tudo certo. Então, aqui tá tudo certo. Aí, a gente tem essa questão do caliceno, justamente desenhar um momento de dipolo, que é para o ciclo penteno, que é o que eu fiz. Eu fiz essa discussão aqui na mesma molécula, a diferença é que ela fragmentou para mostrar exatamente os 2 ciclos, mas a ideia é a mesma. Seguindo, qual molécula é mais estável? Escreva em 1, 2 sentenças, desculpa. Aqui é a molécula da esquerda, então A é mais estável, acertei. Separação de cargas permite características aromáticas. Então aqui, ó, a professora faz a estrutura de ressonância, aromatic resonance. Nossa, eu não sei o que está escrito aqui, tá? Mas provavelmente alguma questão de semelhança ou propriedade característica, eu não vou saber, tá? O termo em inglês, não sei nem que está escrito em inglês. Nossa, não sei. Mas enfim, a ideia é justamente que essa estrutura da esquerda é mais estável porque essa estrutura de ressonância permite a separação de cargas com propriedade aromática para esse ciclo. Beleza? Então é isso. Que mais? Deixa eu ver o próximo aqui. Já é o último? Já? Deixa eu só ver. É o último. Que fala que esse composto não é aromático, explique o porquê. Então aqui ela coloca, ó, eles têm 2 hidrogênios que eles estão muito próximos, né? Will be too close. Molecule must bend to avoid steric clash, ou seja, a molécula vai ter que torcer para evitar os dois átomos, os 2 hidrogênios de baterem estericamente. Então ela coloca aqui, ó, cíclica, 4N mais 2, só que não é planar. Então eu coloco aqui, ó, não planar, impedimento estérico entre os hidrogênios, torna o sistema não planar. Então aqui, esse extra credit eu vou ganhar,
Só preciso ver quanto que é. Ah, primeiro isso aqui, né? São 6 com 4, 10, com 4, 14. Então são 14 pontos. Eu só vou subir aqui para ver quantos pontos é o crédito extra. Então aqui, crédito extra é 5 pontos. Então aqui eu vou colocar 5 pontos no crédito extra. E agora eu vou fazer a soma aqui usando. Na verdade é mais fácil porque eu tomei desconto em duas páginas. Eu tomei desconto na página 8, na página 7, 2 pontos na 7 e tomei 2 pontos na 5. Tá, então aqui, ó, na página 5 eu tirei 8 e na página 7 eu tirei 2. De resto, eu fiz completo. Então, se isso aqui vale 100 pontos, eu perdi 4 pontos, né, que é 2 e 2, dá 96. Só que eu ganhei os 5 de crédito, então eu fechei com 101 de 5 pontos. Então, minha nota aqui nesse exame foi 101 de 105 pontos. Tá? Tem aí, seria 10,1. Tem um décimo para o próximo exame que eu for resolver com vocês. Enfim, a correção é essa. É uma prova bem interessante. Muito conceito, muita coisa, muito detalhe que você tem que prestar atenção. Falando agora como professor que ensina química orgânica, realmente você percebe que é uma prova que explora vários conceitos. Alguns momentos pode ser visto como uma pegadinha, mas realmente é algo que o estudante tem que estar antenado na hora de resolver a prova. Como comentei aquela questão de qual o bromo que reage. Então tem bastante coisa nesse sentido. E é isso. Acho que por hoje é isso. Um vídeo um pouco mais curto. Não é tão curto, mas não é aquele vídeo de 1 hora. E espero voltar em breve com alguma nova questão de alguma prova, de alguma Olimpíada, ou mesmo de alguma aula teórica. A gente se vê por aí. De novo, qualquer coisa que você tenha dúvida a respeito do que foi comentado, pode deixar no comentário, que assim que possível eu comento. Não deixo ninguém no vácuo, por assim dizer. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, fala o que você achou desse formato. E é isso. A gente se vê na próxima. Valeu!